Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula aqui no nosso curso do método policial, bem específico, né, para Caldas Novas, né, uma parte da história de Caldas Novas. Hoje, pessoal, temos um professor convidado, que é o nosso professor aí, eu costumo brincar que ele é o showman, que é o cara anima, agita, alegre, energia 100%. É um professor vocacionado, eu não tenho dúvida. Inclusive, nos bastidores aqui, antes do início da aula, eu estava fazendo elogios aí, tecendo elogios para o nosso professor aí de Geohistória, Conhecimentos Gerais. E ele preparou para vocês, pessoal, uma super aula. A gente sabe aí que são 5 questões e você tem que acertar 3. Por isso que o curso Método Policial está fazendo um investimento muito alto aí nessas matérias que vão fazer total diferença. Então, com vocês, nosso mestre, o cara, showman, Kleber Monteiro. Arrebenta, professor, bora lá! De Brasília para todo o Brasil. Ele, aquele que chegou e não é para as águas quentinhas de Caldas Novas. Com vocês, Kleber Monteiro. Cheguei! E aí, galera, boa noite. Grande Jorge Florencio, showman, adorei, viu, velho? Showman é massa aí, nem valor. Pessoal, vamos lá iniciar nossa aula de hoje. É um prazer imensurável, mais uma vez, estar com vocês aqui no Método Policial, com a história de Caldas Novas. E eu só queria deixar claro um ponto extremamente importante que o Jorge falou. É uma disciplina que faz uma diferença significativa na sua aprovação. É aquele pontinho que boa parte dos concurseiros negligencia, que é a parte de História de Goiás, Geografia de Goiás, no caso do GCM. Calma aí, Jorge, deixa eu dar uma arrumada aqui para você tirar a foto. Vai lá. Pode tirar agora, pô. Beleza. E lembrando que tem aí a parte específica de Caldas Novas, cara, que é muito legal, porque a gente pensa que Caldas Novas é só aquela realidade turística e tem uma história gigantesca por trás. Então é uma questão que vai te colocar lá entre os primeiros, ou até mesmo aquela questão que vai te colocar entre os aprovados, beleza? Boa noite, Matheus, Leidiane, Beatriz, Jônia, a galera com a gente aí ao vivo para todo o Brasil. Precisou, pessoal? Levanta a mão, beleza? Vou dar a oportunidade para quem falar, não tem problema, levanta a mãozinha ou joga no chat aí, Luana, que a gente vai tirando todas as dúvidas. Marcos, quer falar, Marcos? Levantou a mão? Marcos e Cleiton? Não? Então vamos lá. Precisou, levanta a mão. Pessoal, olha só. Vamos iniciar, né, a nossa aula sobre história de Goiás. De Caldas Novas. Já quebrando esse estereótipo, né? Caldas Novas, Termas. Tem aquele clube que é bem famoso lá, tem um clube que é super famoso de Caldas Novas. Vamos esquecer um pouco essa parte inicial desse turismo que move Caldas Novas hoje e vamos entender um pouco da história. E aí a Luana pergunta, tem vulcão? É um mito, tá? Não tem vulcão, a gente vai falar isso no final da aula, tá, Luana? Porque era um antigo vulcão e tal, isso se dá principalmente ali por conta da serra que se encontra na região de Caldas, também não tem nada a ver de vulcão. E também lembrando aos senhores que, quando a gente fala de Caldas Novas, também tem um contexto da Caldas Country. Esquece Caldas Country. Aqui para a tua prova não vai ajudar em nada, viu? Não tem Caldas Country para o seu concurso. Tem uma história baseada dentro do contexto da história de Goiás. Meu querido, se liga só. Se você já estudou a história do estado de Goiás, vai ser extremamente importante para você entender a história de Caldas Novas, beleza? Porque estão interligados. Muitos dos contextos que motivaram, que levaram a ocupação, colonização do estado de Goiás, são também o que leva à ocupação e colonização de Caldas Novas, com um diferencial, as águas termais, que é importante desde a chegada e os primeiros habitantes da região de Caldas Novas, as águas já eram diferencial. Clube Hot Park, olha aí, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, Jorge Florencio vai sortear aí um par de ingressos para quem ficar até o final da aula. É zoeira, viu, Jorge? Brinca, depois ele tira da minha conta, não dá certo. Pessoal, vamos lá, então, iniciar a nossa aula de hoje. Uma aula sobre história de Caldas Novas. O primeiro ponto é entender o começo, né? De onde surge essa ocupação, os primeiros habitantes
desse município tão importante do estado de Goiás. Pessoal, os primeiros habitantes dessa região foram os índios, os indígenas da tribo Caiapó e da tribo Xavante. Em meio à aridez do sertão, esses índios viviam pacificamente. Como todos os nativos, andavam nus, alimentavam-se de caça e pesca, cultivavam, fabricavam suas armas, cerâmica, instrumentos musicais e trabalhos com fibra vegetal. E é importante a gente lembrar disso, pessoal, porque normalmente, né, quando nós falamos do estado de Goiás, nós temos que lembrar que não só o estado de Goiás, que não só Caldas Novas, que não só o território brasileiro inteiro já era ocupado pelos povos indígenas. Então, Caldas Novas não é diferente. Os primeiros que ali habitaram, os primeiros que ali chegaram, os primeiros que ocuparam a terra eram os povos indígenas, com destaque para o Caiapó e com destaque para o Xavante. Agora, um detalhe, tá? É muito fundamental, muito importante você lembrar que existem os invasores, aqueles que adentraram esse território e tentavam, de uma forma direta ou indireta, causar uma alteração dessa prática comum existente da vivência dos indígenas. Qual seria, ou quem seria esses invasores? Obviamente, os portugueses. Só que, além dos portugueses, que promoviam, na época, as entradas, nós temos um outro invasor que é extremamente importante. E aí, que vai depender de muitos, vão dizer que é herói, outros vão dizer que são vilões, a história vai depender daquele que conta. Para alguns é vilão, para outro é herói. E eu estou falando dos bandeirantes. Os bandeirantes, pessoal, nem todos eram portugueses, na verdade, a minoria eram portugueses. Muitos bandeirantes já eram brasileiros, eram filhos de indígenas com portugueses, ou até mesmo indígenas nativos que tiveram um processo de culturalização, quase não sai, por parte dos portugueses, e faziam esse desbravamento, faziam essa descoberta no interior do país, aonde seria o estado de Goiás, por exemplo. E aí, o nosso principal bandeirante que adentrou e chegou a Caldas Novas é o mesmo que adentrou e chegou no estado de Goiás e descobriu ouro lá no Rio Vermelho. Lembra da aula de história de Goiás? Pois bem, esse mesmo camarada, antes de descobrir o ouro no Rio Vermelho, ele descobriu as águas termais na região de onde seria Caldas Novas, a região ali do Rio Quente. Então, no ano de 1722, Bartolomeu Bueno Filho, o filho do Anhanguera, lembre-se que o Anhanguera, né, o diabo velho na língua tupi, foi assim apelidado pelos indígenas, teve o primeiro contato com esses indígenas, quando aqui descobriu as fontes principais do Rio Quente. Um detalhe interessante, que quando ele chega lá, ele fica impressionado, obviamente, ele até faz um acampamento durante um determinado período na região do Rio Quente, impressionado pela temperatura da água, e essa questão termal já era algo existente na Europa, já tinha uma finalidade ligada principalmente a fins medicinais na Europa, então ele ficou surpreso, mas os bandeirantes não adentraram o estado de Goiás, não adentraram o interior do país à procura do quê? À procura de água quente. Não era isso. Eles adentraram o território com o objetivo de pedras preciosas, ouro e principalmente indígenas para a escravização, para se tornarem escravos. Então eles já tinham esse objetivo. Qual o objetivo? Nós vamos procurar ouro, pedras preciosas, indígenas. Encontrei água quente. Servia para mim nessa época como bandeirante, ou como disse o Vinícius Gondim, colonizador. Pessoal, nesse contexto, as águas termais não tinham importância para ele. Então, ele segue em direção ao norte, que aí, posteriormente, ele vai encontrar o ouro na região do Rio Vermelho. Então, a história de Caldas Novas passa pelo principal bandeirante do estado de Goiás, né, que até hoje é venerado, que é Bartolomeu Bueno da Silva, o filho. Posteriormente, sabendo desse contexto, nós temos um outro nome,
que aí sim já é um nome específico do território de Caldas Novas, que é o nosso querido Martinho Coelho de Siqueira. Vejam só, em 1777, e esse nome é aquele nome que você tem que levar para sua prova, tá? Martinho Coelho de Siqueira, bandeirante paulista e ancestral do escritor Jaci Siqueira, vindo de Santa Luzia, atual Lusiânia, próxima à região de Brasília. Santa Luzia era uma fazenda nessa região mais ao sul do estado de Goiás. Chegou para se estabelecer nos sítios onde havia se encontrado Caldas de Santa Cruz, a primeira denominação da região que seria Caldas Novas. Como era então conhecida essas fontes? Pessoal, ela era conhecida como Caldas de Santa Cruz, e essa cidade, uma das mais antigas, está localizada aí a aproximadamente 69 quilômetros da atual Caldas Novas, que recebe o nome Caldas Novas justamente isso, porque era uma nova área de ocupação de Caldas. Então, todo esse contexto histórico que eu estou falando para você aqui, não é onde hoje é a atual cidade de Caldas Novas, não, é o que a gente vai chamar de Caldas Velhas, que é o início da ocupação da região. Professor, para ser mais preciso, seria ali mais próximo da região de onde nós temos hoje o município do Rio Quente. Então, seria naquela região que eles encontraram as águas termais, que eles fizeram os primeiros acampamentos. Só posteriormente que Martinho Coelho de Siqueira, né, ele vai fazer uma transferência, e outros personagens que a gente vai ver ao longo da aula, que eles vão transferir para a região onde é a atual cidade de Caldas Novas, beleza? Tem um fato interessante, né, que até gera um quadro posteriormente do Martinho Coelho, que é esse que está na imagem aqui. Isso aqui é um quadro que está hoje exposto em um museu lá no Rio de Janeiro, que os senhores vão ver aqui, ó, os cachorros dentro da água, alguns observando, e aqui o Martinho vendo seus cachorros afogarem, mas na verdade eles não estavam afogando, né? Ele era um homem que ele gostava muito de caça, então ele saía muito para caçar a cavalo com seus cachorros. E aí o que aconteceu? Um dia ele se deparou com seus cachorros em agonia, agonizando, e ele foi ver o que era. E quando ele chegou lá, os cachorros tinham caído nas fontes termais, nas águas termais, e estavam escaldando, e aí fazendo um grande barulho, chamando a atenção do seu dono. Quando ele chegou lá, não pôde fazer nada, e os cachorros acabaram morrendo. Essa história foi retratada anos depois nessa imagem desse quadro que se faz presente lá no Rio de Janeiro. Beleza. A partir daí, nós temos então um contexto ligado ao início de Caldas Novas. Então, Martinho Coelho, vamos aqui destacar alguns nomes importantes para a sua prova. Martinho Coelho deu aquelas terras o nome de Caldas de Pirapetinga, e a outra, as margens do córrego Lavras, o nome de Caldas Novas, em oposição à cidade de Caldas Velhas, no Goiás. O descobridor requereu, então, a Seis-Maria na região, ou seja, um pedaço de terra, e construiu na margem esquerda do referido córrego uma propriedade a que denominou Fazenda das Caldas. Junto a ele, formou-se a primeira povoação, constituída por garimpeiros, além de alguns enfermos, e isso aqui é importante, tá? Enfermos, por quê? Que eram atraídos pelas águas termais. Após fixar sua moradia ali, fundou um arraial, que em pouco tempo foi ocupado por casas de sapê, situadas às margens do rio Ribeirão das Lavras, cujo nome se devia à grande quantidade de ouro aluvial existente. Então a gente percebe aqui, né, que a Lagoa Quente, ou a Lagoa do Pirapetinga, era inclusive o nome dado pelos indígenas a um peixe que vivia nessa água e que significava, na tradução literal, ali uma espécie de peixe branco. Quando o nosso querido Martinho Coelho, descobre essas águas quentes, né, e percebe que ali poderia ter um potencial para a mineração, ele fica extremamente entusiasmado e, claro, fixou-se, portanto, nessa região. Após solicitar a Seis Marias a sua porção de terra, ele fez ali a sua moradia, ele fixou naquela região. Obviamente, pessoal, não só pelas questões
termais, das águas termais, mas também por conta das minas de ouro que iam, ao passar do tempo, se multiplicar. Então, o principal, eu até posso dizer para você, a principal causa que fez ele se fixar na região de Caldas Novas era a questão do ouro. Então, a principal causa era a questão do ouro. Mas, claro, tinha a questão das águas, que já era algo conhecido pelos europeus lá na Europa, que já tinha uma finalidade de fins medicinais, de cura lá na Europa, e que agora isso poderia ser como no Brasil. Por isso que, nessa época, muitos enfermos se direcionaram para a região de Caldas Novas, com o objetivo de conseguir justamente essa cura, de conseguir essa questão da saúde. Só que tem um detalhe, eu fiz um organograma aqui para você, deixa eu passar a tela, porque tem um terceiro ponto que também é muito discutido em um viés da história. Olha só. Nós temos dois pontos que são os principais. Então, nós temos as águas termais, foi um fator determinante, ficou entusiasmado, era algo diferente, chamava atenção. Tinha a questão do ouro, algo que era essencial na época, vivíamos nesse contexto, a parte relacionada ao ciclo do ouro. Então, nós tínhamos Minas Gerais como o maior produtor de ouro do Brasil, nós tínhamos Vila Boa com significativo produção de ouro, e nós temos também agora a região da... Oi, filha. Acabou o leite? A mamãe vai fazer, só um minuto. Desculpa, galera. Ao vivo é assim. Ao vivo aparece a criança pedindo leite. Deve ter fugido da mãe lá no quarto. Me perdoem. Pessoal, tinha a questão do ouro, que era um ponto extremamente importante, mas tinha também a questão do ponto estratégico. Caldas Novas, ela passou a se tornar um ponto estratégico. Então, essa ocupação era muito importante, não só por questões de águas termais, não só por questões do ouro, mas também por um ponto estratégico. Era um local próximo, era um local que estava ali vinculado ao Triângulo Mineiro e à cidade de Goiás, da época chamada ainda de Vila Boa, antiga capital do estado de Goiás. Então, era um ponto estratégico para quem? Principalmente para os tropeiros. Muitos tropeiros, que na época realizavam e desenvolviam até práticas comerciais, muitos tropeiros saíam do litoral, levavam produtos para o interior e muitas vezes tinham que conseguir pouso, né? Várias cidades faziam essa função, como por exemplo, Pouso Alto, Pouso Alegre, e Caldas Novas começou a ter essa função também de hospedaria para os tropeiros. Nós tínhamos ali produção de cachaça, produção de rapadura, tínhamos a produção de carne de charque, nós tínhamos a produção a carne de porco, também era muito forte. A carne de gado não era tão utilizada no interior, porque era utilizado como, inclusive, força de trabalho, ela se tornava muito cara. Então, os tropeiros passavam em Caldas Novas e pegavam, abasteciam com tudo que era importante, né? Cachaça, carne salgada, carne de charque. Eles pegavam outros elementos como rapadura, e ali então se tornou um ponto de quê? Um ponto estratégico de abastecimento. Beleza? E aí o que acontece? Isso vai ser mais um ponto que vocês têm que levar para a sua prova. Então, quando nós falarmos, quando os senhores forem fazer aí nas suas anotações, os senhores vão colocar que o ouro foi um fator determinante para a instalação das primeiras pessoas, principalmente do nosso querido Martinho Coelho, além da questão das águas termais, aonde atraíram muitos enfermos, mas também um detalhe que vai ser justamente esse ponto estratégico, como um pouso, como um ponto para os tropeiros. Sabendo disso, Martinho Coelho e seu filho, Antônio, conhecido também como Tenente Coelho, os proprietários do garimpo, também se preocuparam em construir banheiras de lajes de pedra com bicas de madeira para facilitar o uso das águas termais pelos inúmeros frequentadores que buscavam o local com a finalidade de achar ali, né, uma possível cura para a sua
enfermidade. Um ponto interessante que eu vou querer colocar aqui sobre esse ponto da enfermidade, senhores, é o seguinte. Muitas das pessoas que iam buscar a cura, na época, doenças como hanseníase, na época, doenças como a própria... Qual o nome, gente? Daquela doença que pegou lá o aleijadinho, lá em Minas. Deu branco agora. Mas, enfim, lepra, lembrei, lepra, né? Que era uma doença extremamente contagiosa. As pessoas sofriam bastante e passaram a vir em grande quantidade para a região de Caldas Novas esse burburinho, né? Que a cidade tinha fins medicinais, terapêuticos. Então, muitas pessoas com doenças que eram, socialmente falando, excluídos do meio, principalmente a lepra. Então, tinham situações, existem alguns relatos durante a preparação da aula. Eu vi alguns relatos de pessoas falando que os leprosos entravam tocando sino. Então, eles eram obrigados a entrar tocando sino para se identificar como leproso, para que as pessoas pudessem sair de perto. Olha só que situação. Então, muitas pessoas com doenças altamente contagiosas na época vieram para cá. E isso acabou também desfavorecendo durante muito tempo o crescimento econômico de Caldas Novas, porque era marcada pela presença do ouro, mas esse ouro, durante determinado período, acaba. A gente já viu que a exploração de ouro no estado de Goiás não ultrapassa ali os 50 anos. Então, depois dessa mineração, a quantidade de pessoas que vão ficar ali vai ser voltada principalmente para as questões termais. Então, essa história do poder milagroso de cura das águas termais da região de Caldas Novas, ela se alastrou por todo o Brasil e acabou atraindo muitas pessoas em busca de curas terapêuticas dessas águas termais, inclusive pessoas com doenças como a lepra e doenças que socialmente não eram bem vistas, tá? Esses proprietários, no caso aí, como nós acabamos de ver, começaram a fazer esses tanques. Existiam alguns casos que foi a cobrança de pequenos tributos para receber em troca desse serviço que era prestado. Então, começaram a cobrar pequenos valores, né? E aí ele já gera um movimento econômico, indireto, mas já gera um movimento econômico, porque começaram a cobrar pequenos valores para que as pessoas utilizassem desses serviços termais. E aí começaram a ser construídos, ainda pequenas, em um número muito inexpressivo, algumas casas para alojamento desses enfermos, além das lajes de pedra com bicas de madeira para o uso das águas termais, algumas casas de alojamento desses enfermos. E aí, entre eles, aqueles com grave doença também, né? O que afastou inúmeras pessoas sadias da estância, da região de Caldas Novas. E não só pessoas sadias, também afastou um certo desenvolvimento, porque não tinha como investir em um local onde pessoas socialmente excluídas por uma doença que carregava estavam ali em grande quantidade. Certo, né, que obviamente, futuramente, muitas pessoas, muitos proprietários dessas bicas começaram a interditar a entrada dessas pessoas e fazendo com que a permanência de doenças graves na região fosse proibida. Inclusive, tivemos aí uma proibição oficial que doenças graves, pessoas com doenças graves, não seriam aceitas na região da estância de Caldas Novas. Porém, nós temos uma pessoa que vai ser curada lá, uma pessoa que vai ser extremamente importante para a história de Caldas Novas. Olha só, Martinho Coelho de Siqueira, com a ajuda de seus escravos e a seu filho Antônio Coelho de Siqueira, trabalhou na mineração por 2 décadas consecutivas. No final de 1779, com esgotamento do ouro, Martinho volta para a sua terra de origem e deixa para o seu filho a fazenda das Caldas e o terreno em volta do córrego, com as reservas auríferas já exaurindo no ano de 1808. O tenente Coelho, como era conhecido, prosseguiu a rotina de seu pai, no que diz respeito à extração de ouro de aluvião. Pessoal, lembrem-se, tá? Ouro de aluvião. É aquele ouro que você vai tirar na superfície do rio, não vai ser igual a mineração em Minas Gerais, onde eram feitas, né, as valas, as cavernas, o ouro subterrâneo. O ouro de aluvião é aquele na superfície dos rios, cujas reservas já se achavam em decadência, valendo-se de poucos escravos que possuía. Desculpa. Sabendo disso, nós paramos, então, de ter aí uma importância do ouro
na realidade da região de Caldas Novas e passamos a ter uma outra realidade. Qual seria essa outra realidade? As águas termais. Porém, tem a necessidade, né, aparenta ali uma necessidade de um crescimento maior dessa cidade. Então, surge aí Luiz Gonzaga, um grande coronel da época, né, tinha uma influência não só econômica, mas também política. Ele se aliou a Domingos José Ribeiro, dono das terras do Tenente Coelho, foi um dos responsáveis por comprar posteriormente parte das terras. E eles fizeram ali um combinado. Eles falaram o seguinte, ó, vamos fazer assim, você, o Domingos José Ribeiro, falou assim, ó, Luiz, você constrói a igreja e eu cedo a terra para a gente começar a povoar essa região e crescer. O que você acha? Porque ficaria mais ou menos equilibrado. O Luiz concordou. Então, o Luiz entrou com a construção da igreja, que é essa que está na tela e que, inclusive, é a igreja até hoje, né, claro, com atos de conservação ao longo da história, mas é a mesma igreja que hoje está presente em Caldas Novas. Ele entra com a construção da igreja, enquanto Domingos José entra com o fornecimento de terras. E aí ele surge, né? Eles erguem, eles fazem crescer a igreja de Nossa Senhora do Desterro, que mais tarde teve o nome substituído por Nossa Senhora das Dores. Um fato interessante, né, que o padre responsável na época não via a comunidade crescer, não via a cidade de Caldas Novas crescer, e aí sugeriu mudar o nome. Ele falou, cara, a cidade não está crescendo por conta do nome da santa que recebe aqui a igreja, Nossa Senhora do Desterro. E aí, pensando nisso, ele trocou de Nossa Senhora do Desterro para Nossa Senhora das Dores. E aí a lenda diz que a partir do momento que o nome da igreja foi trocado, a cidade de Caldas Novas começa a surgir em torno da igreja. O ponto importante, já que nós estamos falando aqui desse crescimento agora, urbano de fato, de Caldas Novas, é você perceber que Caldas Novas ela passa por um crescimento como a grande maioria das cidades brasileiras no período da mineração. As cidades elas vão crescer e elas vão girar em torno de dois elementos fundamentais na época. Ou o ouro, então tinha que ser próximo a regiões onde o ouro era explorado, ou próximo à água, a rio. E Caldas Novas se encaixa nos dois. Então, nós tínhamos um rio em grande proporção ali próximo, mas tínhamos também em Caldas Novas a presença do ouro. Então, Caldas Novas ela vai levar um crescimento baseado nos dois elementos que mais motivavam ao longo do Brasil colônia o surgimento de cidades do interior, ou a descoberta de jazidas auríferas, ou a presença de rios. Porque a presença de rios é um sinônimo de sobrevivência. Eu vou ter água, eu vou ter peixe para me alimentar, eu vou ter o meio de locomoção, e assim sucessivamente. Dentro desse contexto que nós vimos, da criação, da igreja, que começa a surgir um crescimento da cidade de Caldas Novas, nós precisamos lembrar de alguns coronéis que foram importantes para a cidade de Caldas Novas. Tá? 3 coronéis aqui em destaque para nós. Só mudar aqui para a caneta. Nós temos Bento de Godoy, vai ficar aí até mais ou menos 1912. Juca de Godoy, já vê que tem uma relação aí parental, 1923. E o capitão Antônio Inocêncio de Oliveira, até 27, quando já começamos a entrar nessa decadência. E esses coronéis, pessoal, eles seguiam a tendência daqueles coronéis que nós já vimos como um todo. Voto de Cabestro. Nós temos aqui a presença da obrigatoriedade em influência política, influenciar quem é o candidato que vai, e assim sucessivamente. Um ponto interessante, que voltando agora, dentro desse contexto das águas termais, é que essas águas, elas ganharam o mundo, o Brasil, né, essa fama de águas que curam, e ela vai trazer, inclusive, o governador para fazer um tratamento de uma doença reumática que ele tinha na região de Caldas Novas. Então, ali na tela, a fama das águas quentes já teria se espalhado, e ainda mais, inclusive o capitão-geral da província de Goiás, o governador Fernando Delgado de Castilho,
para tratar de doença reumática. Deslocou-se de Vila Boa, antiga capital, atual cidade de Goiás, até Caldas Novas, percorrendo cerca de 400 quilômetros em liteira. Professor, o que é liteira? Liteira era aquele meio de transporte onde você era carregado por escravos. Então, os escravos foram levando eles aqui, ó, 2 na frente segurando, 2 atrás segurando a liteira. A liteira seria uma espécie de uma carroça, mas ao invés de um cavalo levar, um boi levar, um motor levar, quem levava eram os escravos. Então, ele foi percorrendo aí cerca de 400 quilômetros em liteira, carregado por escravos, a fim de se tratar de um reumatismo que o deixara entravado. Sendo recebido por Antônio Coelho, que para ele mandou construir uma banheira especial. Obviamente, né, gente, era nada mais, nada menos do que o governador na época, o grande capitão-geral da província de Goiás. Então é óbvio que o tenente Coelho, o filho dos donos da terra, iria receber ele de uma forma diferenciada. Então ele foi extremamente bem recebido, fez um tratamento, segundo a história, de alguns meses na região, e por incrível que pareça, ficou curado. Ficou curado, e ele ficou com a gratidão imensa, né? Então, sua gratidão foi tão grande com Antônio Coelho, que ele ofereceu uma ajuda em dinheiro para que o Coelho pudesse fazer melhorias na sua propriedade. Inclusive, né, ele deu dinheiro para que fosse feita ali uma casa para ele se alojar, se futuramente ele voltasse aí para Caldas Novas. Então, ele deu um dinheiro em forma de gratidão, não só para desenvolver a cidade, mas também para a construção de suas instalações futuras, caso ele fosse novamente para a cidade. E, além disso, ele fez uma imensa propaganda das águas termais de Caldas Novas, e essa propaganda oficial, obviamente, aumentou ainda mais o fluxo de pessoas que já era gigante na região de Caldas Novas com fins de curadoria. Agora, um número muito maior de pessoas começam a ir para a região de Caldas Novas. Gente, o governador foi curado. Se o governador foi curado, né, então realmente tem algo de especial naquela região. Foi tão importante, né, a chegada, a ida do governador da província de Goiás, Fernando Delgado, que chegou a mandar Augusto de Saint-Hilaire, o primeiro estrangeiro a pisar nessa região. Augusto de Saint-Hilaire, ele era um famoso botânico, escritor francês, que esteve aqui, já tinha, inclusive, feito estudos em outras regiões, então ele já tinha realizado estudos, por exemplo, no Rio de Janeiro, estudos na região do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, e agora, depois de saber, né, dessas águas termais tão importantes para a região de Caldas Novas, ele foi lá fazer um estudo. Então, deixa eu voltar. Ele, financiado por Dom João VI, para repouso e pesquisas lá na região de Caldas Novas, ficou maravilhado com o poder da cura das águas, e o francês escreveu, inclusive, em seu diário de viagem, um capítulo falando só sobre as águas quentes de Caldas Novas, né? O nome do capítulo ficou As Fabulosas Águas Quentes de Caldas Novas, que posteriormente viraria um livro, né? Tiraram um capítulo e fizeram um livro exclusivamente sobre essas anotações de Augusto de Saint-Hilaire sobre as águas quentes da região de Caldas Novas. Pessoal, até aqui, tranquilo? Fala comigo, tá todo mundo calado? Fala comigo, bebê. Põe aí no chat, tranquilo. Viu que tem muita relação com a realidade de Goiás, né? Tranquilo até aqui? Fala, Lucas. Acho que o Lucas levantou sem querer. Então, beleza, tá tranquilo. Pau na máquina, vamos continuar então. Matheus, é isso mesmo, é muita informação. História tem muita informação, mas se você for pela lógica, entendendo todo o contexto, ô Matheus, fica tranquilo, cara. É igual série da Netflix. Inclusive, no final da aula, eu tenho uma super indicação
de um documentário sobre a história de Caldas Novas, que é bem interessante mesmo, é uma conversa que eu também tenho certeza que vão ajudar os senhores na preparação, beleza? Vamos lá, então. Continuando. Sabendo disso, né, surge na região de Caldas Novas, o primeiro balneário municipal. O que seria, né, essa questão do balneário, pessoal? Vamos fazer uma analogia para ficar mais fácil. Quem aqui já foi numa sauna? Jorge, você já foi numa sauna? Jorge Florencio. Pois bem, o Jorge, que é um participante ativo de saunas, para quem não conhece, teria toda a capacidade para nos deixar claramente aqui explicado o que é uma sauna. Mas uma sauna é um local onde homens e mulheres normalmente se encontram para tomar ali um vapor e ficar ali reunidos, né, curtindo um calor, todo mundo suado e coisas do tipo. O balneário seria basicamente a mesma coisa. A diferença é que nesse balneário teria a presença das águas quentes da região. Então dá uma olhada na tela, olha só, essa aí é a imagem do balneário, e ele foi o primeiro construído, o balneário municipal de Caldas Novas, hoje um centro histórico bastante conhecido e um dos mais visitados da região de Balneário. Foi construída em 1910 e foi a primeira casa de banho da cidade. Vamos trazer para a realidade? Podemos dizer que foi um dos primeiros clubes. Tudo bem que recebe o nome de casa de banho, tá? Mas era o início... Perfeito, Vanessa! Era o início dos clubes, mas não sabiam. Era o início dos clubes. Então foi a primeira casa de banho da cidade. Atualmente é um dos pontos turísticos mais conhecidos da região. E o balneário foi visitado por milhares de pessoas atraídas pelo benefício das águas termais. Na época, tá, galera? Não tinha ainda o objetivo de ser uma casa de banho para lazer. Não tinha. Ele foi construído justamente para atender as necessidades dos enfermos, para questões terapêuticas. Em 1910, Caldas Novas ainda tinha uma função exclusivamente terapêutica. E esse balneário, quando foi criado, né, ele foi tão importante, mas tão importante, que o presidente Juscelino Kubitschek visitou pessoalmente o balneário em 1960, o balneário da região de Caldas Novas. Pessoal, um ponto interessante é que a partir daqui, de fato, né, a Vanessa comentou que era o início do clube, mas não sabia, mas é realmente a partir daí que começam a surgir essa questão mais de turismo em Caldas Novas. Nós não temos mais o ouro, nós só temos agora uma finalidade, que são as águas termais. E aí começa a surgir nesse contexto, né, alguns empreendedores começam a criar e surgem os dois primeiros clubes, de fato, logo depois do balneário. Duas áreas onde foram criadas não mais apenas com a finalidade de terapia terapêutica, de curar, de fazer tratamentos médicos, mas foram criados os dois primeiros clubes com o objetivo de lazer. E aí, meu amigo, de lá para cá, já era, né? Já era. O crescimento é surreal. Caldas Novas não para de crescer. Óbvio que foi necessário dar um pause nessa questão dos enfermos, porque senão ficaria conhecida como a cidade dos hospitais, sei lá, ou a cidade onde seria marcada por um quantitativo muito grande de pessoas doentes. E assim como no passado, essas pessoas doentes, principalmente as mais graves, afastavam o desenvolvimento econômico, isso poderia acontecer no futuro. Então, Caldas Novas, ela vai perdendo essa característica de fim terapêutico, apesar que eu tenho certeza que quando você for para Caldas Novas agora, você vai fazer questão de ficar na água, pensando naquilo tudo que você quer superar em 2025, aquela dor nas costas, aquele dor no joelho, aquele reumatismo, aquele bico de papagaio. Você vai falar, gente, se funcionava em 1910, se funcionava em 1900 e lá vai anos atrás, vai funcionar também. Você vai ficar lá, deitado, acreditando ainda no poder de cura das águas termais de Caldas Novas. Mas precisou virar a chave. Precisou virar a chave. Então, por mais que o balneário ele é o início de um desenvolvimento, é o início de algo voltado para um empreendimento, depois dele começa essa criação dos clubes e começa um crescimento surreal da região de Caldas Novas. Tanto que ao longo dessa história, a questão política administrativa de Caldas Novas também vai passar por significativas mudanças. Então, ó, o distrito foi criado. Pontos importantes, tá, gente? Isso aqui tem que estar no seu material.
O distrito foi criado com a denominação de Caldas Novas pela Lei Provincial de 1857, subordinado ao município de Morrinhos. O professor tem que decorar a lei, tem que decorar a data e tal. O que eu sugiro que você decore aqui um ano, né, quando ele vai ser o distrito criado, então em 1857, e a quem ele estava subordinado, na época ao município de Morrinhos. Lembrando que antes de ser de Morrinhos, a região de Caldas Novas já pertencia à região de Santa Cruz, beleza? Então, pertencia ali à região de Santa Cruz, virou um distrito, passou e foi incorporado à região de Morrinhos em 1857. Depois, com o crescimento, principalmente nessa questão do empreendedorismo, ele foi elevado à categoria de município e com a denominação de Caldas Novas, pela Lei Estadual número 9393 de 1911. Então, em 1911, de fato, nós temos Caldas Novas. E aí, essa categoria de município, ele vai ser desmembrado de Morrinhos. E somente em 1923 que ele vai ser elevado à condição de cidade, com a denominação de Caldas Novas pela Lei Estadual 724 de 23. Então, a gente percebe que, conforme a cidade vai crescendo, ela vai apresentando essas características administrativas, políticas. E a grande questão que não quer parar, que foi, inclusive, uma fala do início da nossa aula. É o vulcão ou não é o vulcão? Existem boatos que a água lá é quentinha, porque existia um vulcão em erupção há muitos anos atrás, e esse vulcão era o responsável por fazer com que Caldas Novas tenha as águas termais. Pessoal, é mito, isso não existe. Acabei com a sua infância se você acreditava nisso até este momento, porque não tem vulcão em Caldas Novas. O Alisson Bruno está surpreso com essa informação. Alisson, não se desespere, Nil Alves. A verdade é essa. Por quê? Gente, olha só. Na verdade, ali é uma questão geotermal, tá? Por que uma questão geotermal? Porque quando a gente pega Caldas Novas, a gente tem ali uma fraturação, vamos assim dizer, na estrutura geológica, que a água ela desce a uma profundidade e a própria, realmente, é o magma da Terra, o calor interno da Terra que aquece essa água. E devido à presença de minerais, essa água, ela retorna e mantém uma temperatura em maior tempo. Então, quando ela chega na superfície, ela chega numa temperatura elevada. Então, ela vai chegar em temperaturas diferentes, chegando a situações aí que já foram medidas a mais de 40 graus Celsius. Então, de fato, tá? Então, nós temos uma questão geotermal. Anota esse nome aí. Geotermal. Por quê? Quando a gente fala de Caldas Novas, a gente pensa que é algo, muitas vezes, fake, né? Não, é um fenômeno natural. As águas termais são desde o período colonial, mas é um período, uma causa, né, geotermal. O próprio planeta, o próprio calor do planeta Terra leva isso. Pessoal, só um detalhe aqui. O André Saboia fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, ó, professor, Bento Godoy foi o primeiro intendente em 1911? Exatamente, viu, André? Em 1911, o primeiro prefeito, né, que também seria um intendente aí, e que estava ligado aos coronéis, à família dos coronéis, pelo nome a gente já descreve, foi o nosso querido Coronel Bento de Godoy. Ele foi o primeiro intendente da região de Caldas Novas. Fechou? Então, beleza. Primeiro ponto é esse, tá? Que eu queria que os senhores lembrassem dessa questão do geotermal, já entrando um pouquinho na geografia. Segundo, economia. Pessoal, hoje, a economia da região de Caldas Novas é o turismo. É o turismo. Hoje, Caldas Novas vive do turismo. E é um turismo movido por questões ligadas a questões hídricas, né? Questões das águas termais, mas também eventos culturais. E aí eu cito, e agora sem brincadeira, por mais que os senhores achem que, professor, tá zoando, não tô. Um grande exemplo é o Caldas Country. O Caldas Country movimenta a economia de Caldas Novas de uma forma significativa. E o Guilherme colocou uma informação interessante, inclusive a primeira avenida da cidade se chama Avenida Coronel Bento de Godoy. Muito bom, Guilherme, pela ajuda e participação. E o Wellington já falou que mora nessa avenida, então se cair na prova, Wellington, você tem a obrigação de não errar,
Amanhã, quando você acordar, você vai no seu vizinho e você vai falar, você sabe por que se chama Coronel Bento de Godoy? Você sabe quem foi Bento de Godoy? Você tem que explicar para os seus vizinhos, para todo mundo valorizar essa rua, viu, Wellington? Muito importante. Pessoal, e aí você olha para mim e fala assim, mas professor, então eu vou fazer GCM Caldas Novas, vou trabalhar de sunga, vou estar com o meu armamento na cintura sem camisa, o TAF em dia, e sair abordando todo mundo estilo turistão. Pessoal, não é assim que funciona. Porque quando a gente fala de Caldas Novas, nós que não somos de Caldas Novas, por exemplo, eu que não sou de Caldas Novas e os demais que não são, tem uma visão estereotipada de Caldas Novas turismo. Mas Caldas Novas, ele sofre de um problema de praticamente todo o território brasileiro, que é a desigualdade. Obviamente, os senhores vão zelar pelo patrimônio público, né? Os senhores estarão trabalhando ali no bem dos turistas também, por que não? Mas a realidade de Caldas Novas é que nós temos uma desigualdade muito grande. Uma desigualdade no que diz respeito a desenvolvimento econômico, uma desigualdade no que diz respeito a questões de acesso mesmo, acessibilidade, poder de compra. Então, nós temos a vivência, por exemplo, tenho a vivência dos clubes, eu vou lá me divertir com a minha família, vou lá aproveitar, né? Jorge Florencio vai lá aproveitar com a família, tem a visão daquele centro de Caldas Novas. O parque, o Hot Park, mas a realidade, ela vai além disso. Existem pessoas que moram em Caldas Novas e passam necessidades como em todas as outras cidades. Uma realidade além do turismo. E claro, esse turismo, ele movimenta essa economia, ele gera renda para muitas dessas pessoas, mas esse turismo também escancara essa desigualdade, porque boa parte da riqueza desse turismo não vão para os moradores locais. Muitos trabalham ali por um salário mínimo, um pouco mais, e grande parte desse ganho do turístico fica com grandes empreendedores, donos dos clubes, sócios e por aí vai. A Brenda Rocha comentou aqui o seguinte, imagina trabalhando no centro e vendo só os turistas de biquíni, e você numa farda quente, 45 graus na sombra, suando igual tampa de cuscuzeira, e não vai poder mergulhar, ou muito menos entrar na água de um clube. Show de bola, pessoal! Encerramos aqui a parte conceitual, e aí eu separei para a gente, acho que 4 questõezinhas da grande pergunta. Como isso cai na prova? Como que esse assunto pode cair na prova? O Johnny Lucas dos Reis levantou a mão. Diga, Johnny. Johnny, pode abrir o microfone, falar, ou foi também errado? Beleza, Johnny, se você ia falar, você levanta a mão de novo, eu vou abaixar aqui. Ah, beleza. Ficou nervoso, né, Johnny? Eu entendi. O Johnny quis externalizar esse momento da aula de revolta da desigualdade em Caldas Novas. Mas show de bola. Pessoal, só antes de ir para as questões, de como cai nas provas, né? Eu peguei algumas questões para a gente resolver no finalzinho aqui da aula. Mas só um detalhe. Professor, e a parte de geografia, a parte de relevo? Pessoal, é o que tem em Goiás, tá? Então ficaria algo muito repetitivo. Praticamente tudo que tem na realidade de Goiás, que os senhores estudaram na nossa aula lá de Geografia do Estado de Goiás, cerrado, desmatamento e tudo mais, se aplica na realidade de Caldas Novas, tá? Caldas Novas, ele vivencia também essa questão de degradação ambiental, a presença do turismo, por mais que tenha... E um detalhe, todos esses pontos que nós estamos falando aqui é como uma moeda de dois lados, tá? É como uma moeda de dois lados. Ou seja, tem cara e tem coroa. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Como assim, professor? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Não entendi. Pessoal, a economia é muito boa. O turismo é muito bom. O movimento economia gera renda, gera emprego, poder de compra, enfim. Mas também é negativo porque o excesso de turistas vem causando o quê? O excesso de turista vem causando degradação ambiental. Poluição sonora. Caldas Country é um exemplo disso. Adoro sertanejo, né? Sou fãzaço número 1 de Gustavo Lima. Mas experimente ir no Caldas Country, no período não do show, porque o show está concentrado ali, a barulheira e tal, mas
nas ruas, carro, som automotivo e tal. Então, assim, tem uma questão de poluição sonora, poluição atmosférica, período de férias, para a economia é fundamental, é sensacional, mas para o meio ambiente é degradante. Então, tudo isso nós temos que ficar ligado. Eduardo Cristiani, detalhe importante, tá? Criação de Caldas Novas. Só lembrar desse quadrinho. Vira distrito em 1857, categoria de município em 1911, condição de cidade em 1923. Mas, professor, qual é a diferença de município para cidade? Município é toda a região onde a prefeitura vai ter ali o seu poder, a sua circunscrição. Cidade é a parte urbana. Então, eu só posso falar que Caldas Novas se tornou urbano, teve uma característica urbana como cidade em 2003, mas o município, de fato, foi criado em 1911, tá? Johnny fez uma pergunta. Johnny, você fala de onde? Me diga aí, qual cidade que você é? Johnny, eu tô sentindo que é aquele cara que vai mudar para Caldas Novas. O Johnny perguntou, o custo de vida em Caldas é alto? Se alguém morar aí e puder ajudar, né? Eu, como turista, vou falar que é altíssimo. Eu acho tudo muito caro. Não sei se é porque eu sou quebrado, então, para mim, é tudo muito caro. É um pastel para os 4 membros da família. Mas o Wellington tá falando que é médio, Johnny. Então, ó, já vale a pena ir, beleza? Mas vai, Johnny, vai passar, vai dar bom, tá? Você vai ganhar. Quanto que é o salário, Jorge Florencio, do GCM? Coloca aí pro Johnny já dar aquela animada e falar, pô, dá para viver bem, dá para viver bem. Vamos lá, vamos então para a nossa questão de prova. A primeira questão é essa aqui, olha só. Leia o texto a seguir, ó. 3.000 inicial, mais 10.000 no final. Pô, Johnny, top demais. Então, você pegando aí 3.000 inicial, para ser GCM tem que ter uma PA. Tu tira 10% da PA, vai ficar 2 e pouquinho. Pô, sensacional. Dá para viver super bem, viu, Johnny? Dá para viver super bem. A questão diz o seguinte, olha só. Brincadeira, viu, Johnny? Tem que ter PA, não. O Jorge é policial, né? Eu falando isso. É zoeira, o Jorge. Tem nada a ver. Caldas Novas foi redescoberta por Martinho Coelho de Siqueira em 16 de fevereiro de 1777. Pessoal, por que o termo redescoberta? Lembre-se, Bartolomeu Bueno da Silva já tinha passado naquela região. E aí ele diz, esse sítio recebeu o nome de Caldas Novas em oposição à já descoberta Caldas Velhas, lugar onde existiam outras insurgências de águas termais. Atraídos pela fama das águas, muitos doentes dirigiam-se ao povoado na ânsia de se verem curados. Em um texto de Teixeira, o Complexo Termal de Caldas Novas. O autor fala de uma mudança do nome da cidade. Ó, mudança do nome da cidade. Um antigo nome, Caldas Velhas, foi dado, e aí ele pergunta, pelos indígenas caiapós e chavantes que habitavam a região. Lembre-se que o nome que foi dado pelos indígenas era Piratininga, não era Caldas Velhas. Então, item errado. Por Sebastião Marino, que esteve na região em 1445, errado. Por Martinho Coelho, que adquiriu 6 Marias junto à Serra das Caldas. O pessoal, Martinho Coelho não deu o nome em Caldas Velhas, errado. Pelo farmacêutico Palmerston, e na verdade Martinho Coelho deu o nome em Caldas Novas, né? Pelos farmacêuticos Palmerston, que construiu o primeiro balneário público para atender os doentes, já existia o termo Caldas Velhas, errado. Pelos bandeirantes que estavam à procura do ouro nos anos de 1722, achamos o nosso gabarito, né? O nome original, antigo nome, Caldas Velhas, foi um nome dado pelos bandeirantes que exploravam a região. Pessoal, vou colocar a próxima questão, mas a gente vai fazer um combinado. Eu vou colocar a questão, nós vamos ler juntos. Sem pensar muito, eu vou falar assim, ei, qual que vocês acham que é? Eu quero uma chuva de respostas aqui no chat para a gente fazer uma interação e ver também como ficou aí a compreensão do conteúdo, tá? Isso aqui ninguém respondeu, foi só um teste, mas agora eu quero respostas no chat. Vamos lá? Próxima questão. Leia o texto a seguir. Em 1836, a nossa faculdade de medicina, tendo conhecimento desse fato, chamou a atenção do governo para ele. O governo imperial, no referido ano, nomeou o Dr. Vicente Moretti Foggia para fazer a análise das águas de Caldas Novas, o que o nomeado não pôde realizar completamente, visto como não dispunha de laboratório aperfeiçoado, limitando-se a fazer observações sobre os doentes que lá estavam em tratamento. E aí um livro do discurso de 1902 na Câmara dos Deputados Federais. De acordo com o texto,
O que chamou a atenção do governador imperial em Caldas Novas? O alto índice de poluição dos rios, o grande aumento do número de sífilis, o potencial terapêutico das águas termais, o impacto de uso do mercúrio na exploração do ouro, o efeito nocivo da ingestão das águas no local. Qual o gabarito aí? Ó, a Leidiane botou C, o Jonathan, Ícaro, o Juan, o L, da galera colocando pesado, letra C, porque foi... A Vanessa falou, essa não cai na minha prova. Essa vai cair, nós profetizamos, Vanessa, que essa vai cair na sua prova. Questão fácil, né, galera? Questão fácil. Aqui a gente sabe que o que chamou a atenção foi o potencial terapêutico das águas termais. E essa questão, se não falha a memória, é a questão de 2024, tá? É um tópico que os senhores têm que levar para a prova, tá? Quando falo Caldas Novas, ocupação, ouro, água termal, ponto estratégico para os tropeiros, beleza? Então, alto índice de poluição dos rios, isso não era uma preocupação no período imperial. O grande aumento do número de sífilis, cara, o número de sífilis, a galera ia lá para se curar e não saber por que estava tendo muita gente com sífilis, não era esse o objetivo. Impacto do uso do mercúrio na exploração de ouro também não era uma dica. Tudo que for um período imperial ou antes de 1950 e que tiver colocando um contexto de preocupação, tiver colocando um contexto relacionado a meio ambiente, os senhores podem desconsiderar errado, porque não tinha uma preocupação ambiental nessa época. Então, ó, impacto do uso do mercúrio na exploração do ouro, errado. E o efeito nocivo da ingestão das águas no local, errado também, não tinha esse efeito nocivo da ingestão das águas no local. A resposta certa, letra C. E a Brenda falou, essa é para não zerar. Brenda, é o seguinte, foi para não zerar porque você teve aula agora, está fresco na sua memória, e aí aproveita aqui para lembrar, é importante fazer questão. Não temos muitas questões de Caldas Novas em si, são poucas as questões do município de Caldas Novas, mas é muito importante fazer questão para massificar aí o conteúdo na cabeça. Beleza, Eduardo? Obrigado, Eduardo, tamo junto, hein? Vamos para a nossa próxima questão? Quero resposta, hein, do chat. Leia o texto a seguir. Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, quando de sua audaciosa entrada pelos sertões dos Guaiazes, descobriu na Flauta da Serra, que depois recebeu o nome de Caldas, um ribeirão. Este chamou-lhe logo a atenção por serem quentes as suas águas. Interessado por ele, seguiu-o até as suas nascentes, verificando que brotava na base da serra. Após haver encontrado ouro, prosseguiu Bueno a sua viagem, ficando as águas termais um tanto esquecidas. Mesmo assim, eram procuradas por enfermos. Fabulosas Águas Quentes de Caldas Novas, o livro aí que foi posteriormente criado a partir do capítulo feito lá por nosso querido Hillary. O relato apresentado no texto produz qual efeito na interpretação sobre a origem de Caldas Novas? Reproduz certa concepção mitológica de Bartolomeu? Associa o desenvolvimento da cidade com as águas termais? Consolida Bartolomeu como povoador do município? Apresenta os habitantes da cidade como doentes? Justifica a impopularidade do local pela falta de ouro? Pessoal, vamos ver aqui o chat. Essa aqui já está um nível mais difícil, hein? Está um nível mais difícil. Ó, a galera tá falando aí. B, o Wellington botou B, Vitor B, Luana B, Leidiane B. Pessoal, resposta claramente letra B, né? Ficou fácil também, porque, olha só, reproduz certa concepção mitológica de Bartolomeu. Não reproduz uma concepção mitológica de Bartolomeu, não tem esse vínculo, até porque ele continua à procura de ouro, que é o que interessava para os bandeirantes, então está errado. C, consolida Bartolomeu como povoador, acabou de falar aí que ficou esquecido, né? O povoador não vai ser Bartolomeu Bueno da Silva, errado. Apresenta os habitantes da cidade como doentes, não eram os habitantes, eram as pessoas que iam para lá, eram os turistas da época que eram os doentes à procura de tratamento. Justifica a impopularidade do local pela falta de ouro. Pessoal, questão aí tranquila, né? Vamos para mais uma? Olha o que diz aqui a próxima questão. Tem um texto enorme que fala sobre Caldas Novas, a gente vai pular o texto por conta do tempo, e a pergunta diz, por qual motivo a transformação mencionada no texto demorou a acontecer? Tem que voltar para o texto então, porque eu pensei que era uma pergunta conceitual. Volta lá. Caldas Novas, por mais de 2 séculos, ficou conhecida pela cura, valor terapêutico de suas águas termais. O uso terapêutico das águas termais somente se transformou a partir da década de 60, com o surgimento dos primeiros empreendimentos turísticos voltados para lazer e entretenimento.
como, por exemplo, a inauguração da pousada do Rio Quente em 1962. Desde então, começaram a veicular a imprensa, propaganda e as políticas de incentivo ao desenvolvimento dos empreendimentos ligados de forma mais veemente a atividades turísticas de lazer e entretenimento. Até a década de 70, notícias veiculadas na imprensa, especialmente nos jornais, na literatura e até na música, estavam em sua maioria associadas à cura de enfermidades, sobretudo da hanseníase, e as fontes termais eram frequentemente por banhistas, pobres em sua maioria, que buscavam alívio de dores e enfermidades nos banhos termais de Caldas Novas e Caldas Velhas, aonde seria hoje a pousada do Rio Quente. Sabendo disso, porque esse motivo da transformação mencionada no texto, ou seja, de um centro de cura de doentes para uma atividade turística, demorou a acontecer. Letra A, o desconhecimento dos canais de comunicação. B, o incômodo com a concentração de enfermos. C, o baixo poder aquisitivo da população. D, a falta de atrações recreativas. Ou E, a ausência de interesse pela região. Galera colocando aí o gabarito para nós. Letra A botou o Rondinei, Eduardo botou letra B. Pessoal, essa mudança ela vai ocorrer, claro, pelo incômodo com a concentração de enfermos. Lembra do que eu falei para vocês? Quando tinha enfermos muito graves, eles chegaram até a proibir. Então, não fazia sentido ir para um lugar onde tinha muitas pessoas doentes, eu poderia me contaminar. Por isso que eles demoram a ocorrer essa mudança. E a nossa última questão, não, essa é a nossa última questão. Deixa eu cancelar aqui, então, a nossa tela. Pessoal, muito tranquilo a história de Caldas Novas. Espero que os senhores tenham gostado da nossa aula hoje, uma aula sensacional, muito boa. Agradeço a galera que está comentando aí positivamente no chat. Teve dúvida? Chama lá no Instagram, @Prof. Kleber Monteiro, tirarei todas as dúvidas. Só lembre-se de se identificar como aluno aqui do método policial, que os senhores terão preferência no atendimento. Minha equipe já é toda treinada para passar todos os alunos do método policial na frente. Não tem erro, porque a minha equipe é formada só por mim. Então, eu leio lá método policial, já respondo e já está tudo certo. Beleza? Tamo junto, valeu, Jorge! Ô, professor, você é engraçado demais, não dou conta não, cara. Tamo junto, meu irmão. Professor, assim, em nome do curso também, né, você faz parte da equipe, realmente, a aula foi excepcional, um professor muito querido pela turma, tá? A gente que é professor sabe tanto que é difícil elaborar uma aula de um assunto muito específico, né? Então, veja bem, pessoal, esse slide vai ser disponível para vocês na área do aluno. Professor, o difícil não é dar aula, o difícil é fazer o planejamento. Então, olha só, tanto que tem o trabalho do professor trazer uma aula rica, com muitas informações, bem específico para Caldas Novas, algo que você não vai achar aí no Google em outro lugar, né? Somente aqui, né, no método policial, com fera dessa matéria. E eu vou escolher um aluno para fazer um agradecimento em nome da turma. Igual no curso de formação, professor Kleber, isso é uma tradição em concursos, em carreiras policiais, a gente escolhe um aluno lá, né, um guerreiro, para fazer um agradecimento do professor. Deixa eu escolher aqui um aluno. Vitor Gabriel, faz um agradecimento aí, tá no QAP aí? Desbloqueia o som e faz um agradecimento pro professor em nome da turma. Consegue aí? Estou sem microfone, então vou pegar outra aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que ter um aluno, pô. Vanessa, vai lá, Vanessa. Oh, agora o microfone começa a travar tudo. Não, eu quero, agora eu faço questão, eu quero que o aluno faça um agradecimento e ainda tem 20 flexões depois. Não, vai fazer flexão. A ideia é boa. Não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta ainda. Vai lá, Vanessa, vê se consegue desbloquear aí. Só tá sem microfone. Quem levantou a mão? O pessoal tá me bisonhando hoje, cara. O Ian levantou a mão. Pode passar pro Ian o tá, faz o Ian enquanto que a Vanessa desbloqueia o negócio dela. Se não for, vai ser a Luana. A Luana, ela que é a nossa porta-voz aí. Fala bem, as pessoas ficam bem com vergonha, mas tem que acostumar. No curso de formação é normal. Eu dei uma aula recentemente na Polícia Militar aqui no Rio Verde, escolhe um aluno e ele faz o agradecimento. Posso fazer o agradecimento? Desbloqueou. Ó, tem uma infantaria aí, o infantaria vai fazer, já sabe como funciona o sistema, né? Manda um agradecimento em nome da turma. Boa noite a todos. Como vocês podem ver, eu estou no trabalho agora, mas eu não deixei de assistir a aula. Infelizmente, ainda sou temporário, mas estou buscando minha carreira policial. Eu quero agradecer ao professor, a aula muito bem explicado. Consegui desenvolver, consegui aprender o que o senhor falou muito bem. E acredito que a turma toda também conseguiu entender perfeitamente o que foi passado, o que foi ministrado aqui hoje.
Quero agradecer ao senhor, quero agradecer ao médico policial que está me ajudando bastante. E eu espero conseguir passar nessa prova aí e trabalhar em Caldas Novas como DCM. Valeu, guerreiro. Obrigado. Valeu, infantaria. Muito obrigado, viu? Show de bola. Professor, considerações finais para a gente caminhar para o final da aula. O pessoal está aqui batendo palma, comentando, tá todo mundo aqui, né, agradecendo aqui. Show de bola. Pessoal, considerações finais, só agradecer mais uma vez a presença de todos. Mantivemos aí mais de 60 alunos online, né, Jorge? Muita gente. Isso no meio de semana, à noite, é algo surpreendente. Pessoal, dica final também, aproveitando aqui, façam muitos exercícios, extremamente importante. Todo dia façam exercícios, façam, refaçam, façam de novo. Não façam por fazer. Se estiver errado, identifique por que está errado, entenda a questão. E, claro, às vezes bate o desânimo, às vezes bate o cansaço, mas não abaixa a cabeça não, tá? Bateu o desânimo, ficou cansado, cara, dá uma parada, bebe uma água, toma um café e olhe para cima, porque é de lá que vai vir toda a força necessária para que vocês sejam os próximos aprovados do GCM Caldas Novas. Tamo junto! Professor Kleber, posso falar? Claro, sobre o documentário que o senhor falou, qual seria o documentário? Verdade. Pessoal, anota aí, Jorge, é rapidinho, Jorge. Rapidão. Gente, o documentário excelente que vocês têm que assistir, que fala justamente sobre Caldas Novas. Posso falar já o nome? Pode mandar. Beleza. O nome é O Nascer das Águas. Caldas Novas, O Nascer das Águas. Ele é um pouquinho comprido, mas é sensacional. Vale a pena assistir. Você nem vê. É melhor que Netflix. Tá assistindo a novela, troca a novela por ele, O Nascer das Águas. Vale muito a pena. Bacana, professor. Obrigado pela dica, viu? Valeu, Johnny! Valeu, Jorge! Agora, passa a palavra para o Jorge. Tem um Jonathan, o pessoal é o inimigo do fim, professor Kleber, não quer deixar a gente descansar, não. Vai lá, Jonathan, manda sua dúvida aí. Final. Já vou deixar. Se eu apertei algo que foi sem querer, professor, eu estava anotando aqui o que ele passou, Nascer das Águas, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Tá tranquilo. É os peças raras que tem aí, Kleber, vai acostumando, normal. Pessoal, boa noite para todo mundo. Vou encerrar aqui a gravação, essa vai ficar disponível juntamente com o slide. E deixa o seu Instagram aí, professor, para quem não segue, é uma missão, dever de casa. Vai para seguir o professor, coloca aí no chat aí, professor. Para quem não segue, já termina a aula, segue lá, dá aquela curtida, agradece o professor lá no privado. Ó, Prof. Kleber Monteiro, missão, dever de casa, segue aí o professor, que é um fera aí do nosso curso, tá? O inimigo do fim, agora chega, né, pessoal? Chega, né, Jonathan? Então o pessoal vai levantando a mãozinha, não tem embora não, filho. Esse quer virar a noite. Acho que... Para não. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Obrigado, hein?